muito pertinente aos dias atuais, e eu quero já começar a ministrar, mas eu preciso lembrar você que no dia 22 de dezembro, nós temos a nossa lembrança do nascimento de Jesus, nossa cantata de Natal. E o Senhor me mostrou a nossa igreja servindo um almoço, uma refeição para os nossos convidados. E eu pedi para fazer alguns convites para isso. Os convites estão ali. E eu fiquei pensando, por que sempre eu que preciso fazer essa parte? E o Senhor falou para mim, porque é você que teve a visão. Obrigado, Evanildo. E eu tenho aqui muitos convites. O Senhor nos deu um número a semana passada de 67 pessoas que estariam trabalhando em prol de trazer pessoas para o nosso culto de Natal e a nossa refeição. E eu gostaria de saber, você que ainda não pegou o convite para você entregar para o teu amigo, você então pode vir aqui pegar com o nosso amado Marcos, os cooperadores e os diáconos e os pastores e os obreiros, ou qualquer um disposto a servir aqui, podem também pegar um pouco desses convites e entregar para a igreja. E eu vou dar 1 minuto para nós fazermos isso. Você levanta a tua mão e fala, olha, eu preciso de um convite para trazer alguém aqui, e você vai estar trabalhando então para o reino de Deus. Amém? Vai levantando a tua mão, eles estão aí semeando. Se precisar de mais, está aqui, eu vou deixar aqui, Iranildo, aqui, ó. Glória a Deus. Eu quero saudar também a nossa vizinha, Dona Terezinha, que está ali, que muito feliz de vê-la aqui conosco. Quero saudar a Dona Terezinha por estar aqui nos fazendo uma visita. É um presente de Natal antecipado, viu? Nós vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida da Dona Terezinha, nossa vizinha aqui, ó, da nossa viela. Glória a Deus, obrigado pelo convite, por estar aqui, por receber o nosso convite. Glória a Deus, obrigado. Então vamos fazer o que foi proposto pelo Senhor. Eu vou pedir para que você então tome o teu lugar e você fique quieto, para que a gente possa ministrar a palavra do Senhor. Como eu estou fazendo um teste hoje, eu gostaria que acendesse as luzes e apagasse essas coloridas aqui. Isso, vamos fazer assim para ver como fica. Isso, glória a Deus. Amém. Então hoje o tema proposto é entrando na dimensão da prosperidade. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, eu estou aqui para transmitir aquilo que o Senhor quer nos falar. Portanto, Pai, todo o embaraço, toda a dificuldade, nós agora, Senhor, pedimos para que o Teu Espírito Santo venha esmiuçar os corações, transformar o coração de pedra em carne, para que a Tua palavra, a Tua semente, caia no coração e seja absorvida para dar muito fruto, Pai. Como o Senhor tem nos prometido, uma década esplendorosa na Tua presença, uma década da grande colheita de almas, assim como o Senhor está fazendo em Cuba, aonde o Evangelho está entrando com uma força, transformando a política, transformando a saúde pública, num país que vivia numa calamidade pública. O Senhor, a força do Evangelho, possa também entrar nos nossos corações e
nos elevar a esta dimensão, a dimensão da prosperidade, a dimensão do reino de Deus, aonde o rei justo governa, e aonde este rei governa, ali a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Ajuda-nos aqui esta noite, Pai. Damos liberdade ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quando então analisamos a vida de Jesus aqui na terra, nós notamos que onde ele passava, o reino de Deus ia sendo implantado. Seja na necessidade da mulher samaritana em beber da água da vida, até quando Pedro, na dificuldade de pescar, ou na multiplicação de pães e peixes para alimentar mais de 5.000 homens, ou na ressurreição de Lázaro, milagres que nós conhecemos muito bem na palavra de Deus. Jesus, aonde ele passava, ele ia trazendo libertação, cura, provisão, e Jesus então rompeu com aquilo que estava sendo implantado do que era do religioso e do que era de Deus, do que era secular, do que era sagrado. Jesus não fez distinção, onde ele passava, o rio fluía. E quando nós entramos no reino de Deus, e nós submetemos a ele todas as áreas da nossa vida, então nós podemos dizer que o reino de Deus é exatamente onde nós estamos. E gostaria que as pessoas que estão lá no fundo, que elas viessem aqui, sentassem, para que me atrapalhe. Cada vez que eu vejo alguém conversando, sendo roubado de uma palavra tão poderosa como essa. Eu preciso que você entenda, que você compreenda, use teu raciocínio, por isso tem que prestar atenção. Não dá para conversar, não dá para cumprimentar o irmão agora, abraçar, dar beijo. Faz isso uma outra hora. Então hoje falaremos um pouco sobre finanças no reino de Deus. Diga comigo, finanças no reino de Deus. Amém. Eu creio que esta palavra libertadora vai nos trazer então uma década numa dimensão superior à que temos vivido até hoje. E para começar a viver esta dimensão, eu quero lembrar algumas coisas. E a primeira delas é que eu e você, nós não somos mais escravos. É a primeira coisa. Diga assim, eu não sou escravo. José teve um sonho, e você sabe a história de José. Ele teve um sonho e ele governava seus irmãos, a conclusão do sonho. E por conta disso ele foi vendido como escravo. Depois de 15 anos chegou então de escravo a governador do Egito, se tornando o homem que faria a maior reserva de comida que a nação do Egito já teve. E pôde, além de sustentar a nação do Egito, ele também vendeu alimentos para nações vizinhas e tornou o Egito uma nação próspera naquele tempo. Logo depois, José morreu. O povo de Israel começou a prosperar muito no Egito, trouxe uma inveja e acabaram então se tornando escravos no Egito. E gerações se passaram como escravos, a ponto de se esquecerem. O povo de Deus, os hebreus, se esqueceram de como era ser livre. Nunca tinham vivido como homens e mulheres livres, afinal de contas. Morreu uma geração e nasceu outra já debaixo da escravidão. Ou seja, não sabiam como viver, como homens livres viviam. Então Deus levantou Moisés.
treinou Moisés por 40 anos. Então Moisés aceitou o desafio de ir libertar o povo de Deus e se tornou então o libertador de Israel. O povo, ao sair de Israel, não saiu de mãos vazias, muito pelo contrário. Veja o que a Bíblia diz, está lá em Êxodo capítulo 12, dos versículos 31 ao 36. Então chamou Moisés a Arão de noite e disse, quem chamou foi Moisés. Diga comigo, Moisés chamou Arão de noite e disse, era uma noite, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para mandar eles rápido embora daquela terra, porque diziam, todos nós seremos mortos. E o povo então tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés. Diga comigo, fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés. Dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por gentileza. Diga comigo mais uma vez, conforme a palavra de Moisés. Deus estava usando a boca de Moisés. Foi muito. Tira um pouquinho. Deus estava usando a boca de quem? De Moisés. Deus estava usando. Foi muito retorno. Não sei quem está mexendo. Baixa um pouquinho. Isso. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. E esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. O povo de Israel, então, uma noite, ouviu a palavra de seu líder, um povo que estava escravizado e pobre. Eles passaram, então, a ir embora, porque os seus primogênitos estavam sendo mortos, tinham morrido, e debaixo daquela desgraça, Moisés disse, vá até a casa do injusto, vá até a casa do egípcio, e pede joias, pratas e roupas. E Deus moveu o coração dos egípcios em favor do povo hebreu, e esses então saíram com joias, roupas, ouro e prata. Porque ouviram uma palavra saindo da boca de um homem que Deus tinha levantado para libertá-los. Eles nunca tinham sido livres antes, mas acreditaram numa palavra, e porque acreditaram, pediram, e porque pediram, receberam. E é um dos princípios do reino de Deus, pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei, batei e abrir-se-vos-á. Quero que vocês entendam o poder da mão de Deus. O Egito representa a nossa natureza antes de conhecermos Jesus. Antes de conhecer Jesus, nossa antiga vida, servíamos ao pecado e estávamos entregues aos pensamentos e desejos da nossa carne. Mas quando então deixamos de ser escravos do pecado, podemos viver o quê? A justiça do reino de Deus para nós e desfrutar de tudo que Ele preparou para nós praticarmos. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 20, e você deveria estar estudando Romanos comigo,
Já passamos pelo capítulo 6, diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça, a consciência não pesava. Eu era tão escravo do pecado, que eu fazia a coisa errada, e minha consciência ficava tranquila. Mas agora, versículo 22, que vocês foram libertos do pecado, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade, e o fim é a vida eterna. Agora, se eu peco, então o Espírito de Deus me corrige, eu me arrependo, e tenho então uma vida eterna. Vida eterna é vida depois da morte? Não, é vida eterna. Vida eterna a partir de agora. A história continua. O povo então vai em direção à terra prometida. Anos se passam e o Senhor então pede para que o povo construa um tabernáculo, para que a presença de Deus pudesse ser notória no meio deles, porque Deus sempre quis manifestar a sua glória em meio a seu povo. Deus, Ele habita em meio aos louvores. Deus, naquele tempo, se manifestava e queria se manifestar dentro de um local, para que eles vissem a glória. E Deus criou todo um protocolo para se entrar no tabernáculo. Mas o lance é que eles estavam no deserto, um povo que saiu do Egito, nunca tinham sido livres antes, mas eles tinham recursos, daquelas joias, ouro, prata e roupas que duraram todo o tempo que eles ficaram no deserto. Esses recursos Deus providenciou no passado e num determinado dia pediu: quero construir um tabernáculo. E foi mais uma vez e falou a Moisés: Moisés, pede para que o povo traga oferta para construir este tabernáculo. E olha o que aconteceu com esse pedido de Deus. Mais uma vez Moisés vai lá e diz lá em Êxodo capítulo 36, versículos de 3 a 7. Receberam de Moisés pediu para o povo trazer a oferta. E aí, vamos lá em Êxodo 36. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente as ofertas manhã após manhã. Diga comigo, o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Agora fala com energia. Vamos lá? E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas. Só traz oferta quem recebeu alguma coisa para trazer. Ah, pastor, vai falar de dinheiro, eu não tenho dinheiro. Cala a tua boca. Porque Deus te deu alguma coisa. Você vai aprender hoje aqui. Hoje você vai aprender como funciona o reino de Deus. Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tirou o povo do Egito, deu recursos. Escravo não tem nada. Saíram com vacas, com ovelhas. Saíram com joias. Saíram com pratas, com roupas. E eles então ouviram a voz de Moisés de novo, só que agora era para eles levar a oferta. Mas levar para quê? Porque iam construir um santuário. Manhã após manhã eles voluntariamente levavam. Por isso todos os artesãos habilidosos, quem ia trabalhar com ouro, quem ia trabalhar com linho, que trabalhavam no santuário, eles interromperam o trabalho e disseram a Moisés: olha, o povo está trazendo mais do que é suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Estão trazendo demais. Quem dá demais é porque recebeu. Você não entendeu ainda. Olha aqui para mim. Escravo não fala sobre dinheiro. Nós somos livres.
Você está entendendo? Você precisa se libertar. Ah, o pastor vai pedir dinheiro. Vou pedir sim. Vou pedir sim. Para aquele que o Senhor deu, presta atenção na ministração. Olha aqui. Então Moisés ordenou que fosse feito esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais ofertas, pois o que haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Diga comigo, mais que suficiente. É o que eu preciso. Entender. Porque você já tem o mais que suficiente. Hoje você vai aprender a tomar posse disso. Por isso o Senhor te chamou para ceiar. Jesus morreu com o objetivo, nos salvar. Mas se fosse esse o objetivo, toda vez que uma pessoa aceita Jesus, ela morreria e está tudo certo. Mas não, ele veio para dar vida e uma vida em abundância. Olha que interessante, o povo sai do Egito, reconhece a voz de seu líder Moisés, até chegar ao ponto de Moisés precisar decretar que não era preciso trazer mais nada. Um dos princípios, então, do povo de Israel é não se esquecer daquele que deu e sempre dará. Eles não se esquecem das conquistas e das vitórias que Deus entregou em suas mãos. Diferente do povo ocidental, que nós esquecemos muito rápido. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. A gente lê um versículo como esse e não entende. Presta atenção. Quem que nos dá força para adquirir riquezas? Deus nos dá força para adquirir riquezas. Logo, se você não está conseguindo adquirir riquezas, significa que você não está tomando posse da força que Deus te deu. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, quem aceita o Senhor Jesus, recebem o poder de se tornar filho de Deus. Não se torna filho de Deus, recebe o poder para se tornar. O poder é esse poder que já está disponível para você que aceitou o Senhor Jesus. Mas se você não entende que é Ele que te dá, você não usa esse poder a teu favor. E aí você vai fazer o teu negócio achando que é você que é um bom negociador. Mas é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Aí eu estou cansado, eu estou não sei o quê. Porque você não está tomando posse da força que Ele deu para você através do Filho Jesus. Eu venho celebrar a Santa Ceia, então acredito então que Ele está ressurgindo em mim. E como que eu posso me sentir então? Nós somos esta geração como aquela que saiu do Egito. Temos a oportunidade de começar uma história, um novo nome, onde os nossos descendentes não vão conhecer mais escassez. Literalmente somos a geração que sai do Egito financeiro para romper no mundo e sermos respeitados nesse chamado mundo secular. Porque se existe um mundo secular, nesse mundo secular Deus não reina, não tem reino de Deus. Se a empresa é tua, lá não tem reino de Deus. Agora, se a empresa é de Deus, ali é reino de Deus. E aonde é reino de Deus, a paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E Ele dá força para você e para os seus empregados, para você prosperar e prosperar muito. Não existe divisão entre, então, mundo secular e igreja, e religião. Aonde eu for, rios de água viva fluirão. Rios de água viva fluirão do meu interior. E essas palmas vão melhorar, mas tudo bem. Vamos lá.
A nação de Israel entendeu o significado de dar a Deus. Levaram a cada manhã mais e mais para a edificação da casa de Deus. Até que Moisés teve que falar: para de trazer dinheiro que não dá, para de trazer ouro, para de trazer prata. Porque quando nós não entregamos a nossa vida e tudo que temos ao Senhor, temos a tendência de pegar o nosso ouro e a nossa prata e construir o nosso bezerro de ouro. Nós queremos construir o nosso Deus, a nossa empresa. Queremos construir o nosso negócio e a nossa casa. Mas quando estamos no reino de Deus, existe um rei, e neste rei, ele é dono de todo o reino, e neste reino, então, ele constrói uma casa através da minha vida, e ainda deixa eu desfrutar dela enquanto eu estou aqui nesta vida. Eu começo a entender que é Ele que está construindo a casa, é Ele quem está fazendo a casa através de mim, porque em Deuteronômio 8:18 está escrito que é Ele que me dá força para adquirir riqueza. Então quando eu entro na minha casa, eu dou glória a Deus, falo: Ele me ajudou a conquistar esta casa, glória a Deus. Oh, agora sim, glória a Deus. Olha aqui, já basta. Já basta, não tragam mais ofertas, já é demais, já temos mais do que necessitamos. Por que as igrejas precisam ficar pedindo dinheiro? Porque o teu dinheiro, o meu dinheiro, não é de Deus. Porque se fosse de Deus, o pastor chegaria aqui e falaria: pode parar de trazer, porque a tesouraria não dá para contar mais. Mas o cesto está vazio. Não tem oferta. Então os pastores sobem no púlpito, tem que pagar as contas. Mas o apóstolo Paulo, ele ensina lá: olha, não ofertem por necessidade, não. Não é porque o pastor está pedindo que você tem que ofertar, não. Você tem que ofertar com alegria. Por que com alegria? Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando chega o momento da oferta, eu quero entregar, porque eu estou na casa do tesouro. Hoje tem tesouro para mim, hoje tem palavra abençoadora aqui, eu quero para mim. Eu necessito disso para continuar construindo a minha empresa, a minha casa, a minha família. Eu estava aqui com um irmão na quarta-feira e ele contou um testemunho lindo. Mas eu coloquei num outro momento da palavra aqui, deixa eu seguir aqui. Esta é a nação que apresentou a Deus a oferta de ouro, do mais valioso, e desataram sobre si o princípio da riqueza ilimitada. Qual é agora uma das nações mais ricas da terra, senão o Israel, que é minúsculo, mas detém uma das melhores tecnologias. É um dos lugares mais seguros da terra, é Israel. Vai míssil direto, tem bombardeio direto, mas eles têm uma bateria antiaérea maravilhosa. Porque a palavra de Deus diz com ele: pode cair um à tua direita, outro à tua esquerda, mas você não será atingido. Por um caminho vai vir o teu inimigo, por 7 eles vão ter que fugir. Por quê? Porque uma pessoa do exército israelense, ele dá conta de 7 soldados de qualquer outra nação. São treinados, são afiados, sabe por quê? Porque eles acreditam que é o Senhor que dá força para eles. Primeiro, o povo de Israel, então, ele reconheceu. Saiu do Egito, eram escravos, saíram da escravidão, tinham recursos na mão, porque Deus entregou para eles na saída. Eles começaram a viver, então, como um povo dedicado para um Deus, e foram ali no deserto treinados para isso. Diga comigo assim: eu não sou mais escravo, eu sou livre para adorar ao meu Deus, com tudo que tenho e tudo que sou. Certeza. Olha, meu amado, quando fala que essa questão do pecado lá de Romanos, você tinha que estudar um pouco melhor comigo isso lá. É muito profundo. É muito profundo. Tem pessoas que falam para mim: pastor, mas eu vou ficar pedindo perdão todo dia? As misericórdias do Senhor se renovam todo dia. Se todo dia você reconhecer que o teu velho homem quis se levantar da cova, é todo dia que você pede perdão. Todo dia que você aceita Jesus de novo. Até o dia que você vai falar: olha, eu não preciso mais disso. Agora,
porque eu faço todo dia, então eu não vou nem me arrepender mais, minha consciência vai ficar tranquila com isso. Aí você volta a ser escravo do pecado. Ninguém que é escravo do pecado pode ser livre para adorar ao Senhor com as suas ofertas. E por isso tem retido as bênçãos financeiras, não entram, não rompem na dimensão sobrenatural. Então, o primeiro ponto dessa palavra, você tem que deixar de ser escravo. Pensamento de escravo. Eu vou trabalhar para comer. Pensamento de livre não é esse. E nós vamos falar aqui. Número 2, segundo ponto. Malaquias capítulo 3, versículo 12 diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Todas as nações vos chamarão, sabe o que é bem-aventurado? Muito feliz. As nações nos chamarão muito feliz, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está tornando então visíveis para as nações, e essas nações nos chamarão de bem-aventurados, que significa muito feliz. Por esse motivo precisamos olhar para a nossa nação como uma fonte de provisão e prosperidade para nós. Teu olhar precisa olhar para a nação brasileira e dizer: Deus me colocou aqui porque tem a oportunidade e a minha riqueza está aqui. Não é o que o povo brasileiro faz. O povo brasileiro, quando vem um estrangeiro para cá, ele fala da violência, ele fala do problema do transporte, ele fala do problema A, B ou C, mas ele não fala: minha terra é uma terra maravilhosa. A minha terra não tem furacão. A minha terra ninguém morre de frio porque não neva. A minha terra tem frutos baratíssimos, tem comida em abundância. Aonde eu jogo uma semente, nasce, planta, e dá para plantar e colher. A minha terra é deleitosa. A palavra de Deus diz que quando você começar a olhar a tua terra como uma terra que o Senhor te deu para que você possa ter provisão e prosperar nela, Deus vai então mudar a tua sorte. Deus colocou riquezas ilimitadas no Brasil para serem descobertas por quem? É pelos brasileiros. Não é pelos estrangeiros. É por nós. Guaianazes é um bairro extraordinário. Você que gosta de padaria, é o melhor bairro para se abrir uma padaria. Ah, por quê, pastor? Porque não tem uma padaria onde você entra, onde você senta com segurança, onde tem um cara ali na porta para receber teu carro, para você entrar com ar-condicionado, tomar um café e você pedir um pão na chapa. Não tem. Mas você vai abrir a melhor padaria aqui de Guaianazes em nome de Jesus. Alguém aqui, Deus está entregando um ponto de padaria hoje. Tem alguém aí que estava sonhando com isso. Você que tem a mão boa, tem padaria falida aí, porque Deus vai tirar da mão dos egípcios, do injusto, e vai colocar na mão do justo, na tua vida, em nome de Jesus. Por esse motivo, precisamos olhar para a nossa nação como fonte de provisão e prosperidade para nós. Deus colocou riquezas ilimitadas no Brasil para serem descobertas por nós. Lembra da promessa de Abraão, a qual nós estamos enxertados na videira e fazemos parte? Todas as nações da terra serão benditas através de você. Todas as nações da terra. Eu sou nação da terra, tem bênção aqui para o Brasil. Quando falamos mal da nossa nação, estamos falando mal do Deus que criou o Brasil. E por isso não enxergamos as oportunidades que Ele está colocando à nossa frente. Só vemos dificuldade. Você vê aí, meus amados, eu trabalho no ramo de economia e tem aí algumas pessoas que trabalham comigo, falam de crise desde o ano passado. Na verdade, desde 2008 vem falando de crise. Mas do ano passado para cá, se você acompanhar, você que entende, a Ingrid, por exemplo, está por aí, ela entende, a Bolsa de Valores estava ali na faixa de 80, fala 80, hoje está 111. A crise, todo mundo vendo oportunidade.
Primeiro acontece lá, depois vem aqui na economia real. Estamos vivendo o tempo de sairmos daquele mercado financeiro, vir para a economia real. Deus vai transformar a nação na próxima década e os especialistas já viram. Agora você tem que se posicionar. A crise já foi embora, é o teu momento de investir o que você tem. Você está entendendo? É disso que nós estamos tratando aqui, entrar nessa dimensão, acreditar no que Deus vai fazer nesta próxima década, nessa área financeira. Você precisa avançar nesse ponto, pegar as tuas finanças e entregar totalmente no reino de Deus. Porque se você entregar no reino de Deus, as demais coisas, como diz em Mateus 6, a comida, a roupa, que você tem trabalhado para comer, isso Deus dá até para os lírios do campo, Ele dá. Para as aves do céu. Você tem que se preocupar com a tua comida. Você tem que se preocupar com o que Ele quer que você faça. Nessa dimensão, você vai ser um financiador da colheita de almas dessa próxima década, em nome de Jesus. E agora sim, o testemunho do irmão Fabiano, que chegou aqui, ouviu a palavra do Senhor, ele veio à casa do tesouro. Porque é tesouro para ele sustenta. Ele entrega os dízimos e as ofertas. Ele sustenta. Ele veio aqui, ouviu, falou, eu preciso trabalhar. Foi, comprou um carro. Depois ficou com dúvida. No dia seguinte, Deus falou, que dúvida é essa? Mandou alguém lá na casa dele falar para ele o seguinte, olha, eu sonhei que você estava num carro cinza e a bolsa de não sei quem, da tua mãe, da tua parente, estava lá junto. E ele começou a chorar então, porque o carro que ele tinha visto era exatamente um carro cinza. E Deus confirmou. Então, hoje aqui tem tesouro para você. E ele, na quarta-feira, trouxe o carro aí. Eu não sei se ele está por aí, ó, o Fabiano está ali. Ó, que carro que é? Eu não sei nem falar o nome. É um Cronos, um Cronos, é isso? É um Fiat Cronos, cinza, a coisa mais linda. Ele falou, pastor, eu fui debaixo daquela palavra aí e comprar sem dinheiro e sem preço. Pão e leite. Por que pão e leite? O sustento da casa dele vai sair dali. Ele foi, acreditou. Você tem que acreditar na palavra aonde tem tesouro para você. Aonde tem tesouro, onde você acredita. Você tem que acreditar na palavra. No passado acreditaram em Moisés. Agora você tem que acreditar na palavra que é lançada deste altar. Se você não valoriza o Brasil, você não valoriza o altar que está falando bem do Brasil. E por isso você não entra nessa dimensão. Essa dimensão é fenomenal. Você é responsável por pegar esta semente que está sendo lançada hoje, que está na sua mão, e essa semente e fazê-la prosperar. Isso é uma semente. O que você vai fazer com ela? Lembre-se do teu Deus, do Senhor teu Deus, porque Ele te dá o poder para fazer as riquezas, a fim de confirmar o pacto que jurou a teus pais, como neste dia. Não se esqueça de Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. É Ele quem te dá. Ele manda a palavra pelo profeta antes. Ele manda a palavra. Ele lança a semente. E você então faz o que com a semente? Investe. Tem muitos aqui que só comem a semente. Comem a semente. Não é tempo de comer a semente. Quem recebe para comer tem um espírito de pobreza, que é o terceiro ponto aqui que eu quero falar com vocês. Diga comigo, número 1. Diga comigo, número 1. Não sou mais escravo. Número 2. O Brasil é uma bênção. Está vendo como você falou murcho? Você falou triste? Você falou? Diga, o Brasil é uma bênção. Para de ouvir noticiário. Só fala que estão metendo a mão na tua carteira. Estão te roubando. Estão fazendo isso. Estão fazendo aquilo. E o mercado financeiro mostrando outra coisa. Nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa como estamos vivendo agora. Nunca foi tão bom para você comprar a tua casa própria. Não vejo você se alegrar. Isso é nação brasileira.
Nós tivemos agora um embate econômico com os Estados Unidos, que nós começamos a vender mais que eles para a China, e aí taxaram o nosso aço, porque estamos incomodando até a nação número 1. E a gente está falando de crise. Crise onde? Crise nos noticiários, para plantar no teu coração que estamos em crise, você ficar na tua casa achando que está em crise. A crise já foi embora, é tempo de você investir, vai prosperar em nome de Jesus. Tirar a legalidade da pobreza que nós demos. Nós demos legalidade para o espírito da pobreza se instalar dentro das nossas famílias. Malaquias capítulo 3, versículo 9. Diga assim comigo: eu vou tirar a legalidade da pobreza na minha vida. Sabe aonde? Sabe por onde ela entra? Um dia eu fui tirar minha segunda via do RG e tinha que pagar uma taxa. E lá eu estava ali na frente da moça, ela falou: olha, você tem que ir no banco pagar, meu banco está lotado. Mas se você assinar esse atestado de pobreza, se você assinar o atestado de pobreza, nem para a fila você precisa ir. Falei: é só eu assinar o atestado de pobreza? Simples assim? Simples. Então eu não vou assinar não, eu vou lá para a fila. Porque eu não posso. Ah, pastor, mas você não tem o benefício de pegar. Falaram para o meu filho isso. Mas você não pega o ônibus grátis? Como assim ônibus grátis? Você vai lá e faz não sei o que lá, coloca, fala lá que você não tem dinheiro, sei lá como é que funciona, e você entra na bolsa não sei das quantas. Tem que ter baixa renda. Já que teu pai não tem nem carteira assinada, né? Já que teu pai é pastor, então eu acho que ele passa fácil. Vai lá. Como assim, baixa renda? Não tem baixa renda. Sou filho de Deus. Eu quero que ele me dê dinheiro para pagar a condução para mim e para os meus amigos. Mas o espírito de pobreza nos escraviza. Vamos pegar o leite lá, porque aquele leite é o leite tal que vem de graça, não sei das quantas. Dá para você arrumar para mim? Não, não dá. Aquele leite é da creche lá, da criança da creche. Nós precisamos tirar a legalidade que estamos dando para o espírito de pobreza, que tentaram na última década impregnar em nós, nos dando um prato de lentilha para a gente comer da miséria, enquanto eles estavam comendo do melhor da terra. O melhor da terra é para os filhos de Deus. Eu não quero viver de bolsa, não. Eu quero viver do meu trabalho, porque o Senhor prometeu que aonde eu colocasse a minha mão, iria prosperar. Eu quero prosperar. A próxima década é uma década para entrarmos numa dimensão de prosperidade. Nós já vimos igreja. A igreja brasileira não é uma igreja pobre. É uma igreja que tem muitos recursos. Dá uma olhada nesse templo. Há 40 anos atrás, quando chegamos aqui, a igreja era mais ou menos isso aqui, daqui até aquela parede ali, com um banheiro ali e o altar do lado. Quem entrasse no banheiro e demorasse um pouquinho mais, a gente já sabia que unção estava vindo dali. O pastor Márcio era vizinho. O Senhor nos trouxe até aqui. Era vergonhoso falar que você era evangélico. Agora, hoje nós somos um povo que tem relevância. A gente chama atenção, afinal de contas, é só para os crentes que eles falam: por que você está fazendo isso? Você não é crente? Ninguém fala assim: mas você não é da religião tal? Por que você está fazendo isso? Ninguém faz isso. Só fala para os crentes, só fala para os evangélicos. Eu não quero ser crente nem evangélico, eu quero ser filho de Deus. Eu não faço isso porque eu sou filho de Deus. Eu não faço isso porque Ele me escolheu. E vamos mandar embora esse espírito de pobreza hoje. Vamos entrar na década 2020, mas para a gente mostrar realmente para o mundo quem é o nosso Jesus. Eu publiquei aí o que está acontecendo em Cuba, vocês viram?
O evangelho entrou em Cuba lá e está escorraçando com tudo. Trazendo greve, mudança na política, está tudo de cabeça para baixo. Porque o evangelho de Deus é poder que transforma. A palavra de Deus, ela bate, que ela divide o que presta do que não presta. E nós somos os filhos que prestamos. Mas Malaquias capítulo 3, versículo 9 diz assim: malditos sois com maldição, porque vós, a nação toda, me haveis roubado. O povo de Israel estava deixando de cumprir os requisitos para o Deus, estavam se esquecendo quem era o Deus que tinha dado a eles. Se esqueceram de Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Por que se esqueceram? Não estavam mais festejando as vitórias, as festas que Deus tinha instituído, não estavam fazendo mais isso, deixaram de praticar o que Deus tinha ensinado, deixaram de celebrar. Quando você deixa de celebrar o que Deus fez a você, a tendência é essa, é você se esquecer e achar que você é independente, mas você não é independente, você está num reino de Deus que tem um rei, e não podemos nos esquecer dele. A pobreza, ela não está no bolso, a pobreza está na nossa mente. Enquanto for pobre os teus pensamentos, e você se ver assim, tudo que você produzir vai acabar e não poderá entender, nem ver os caminhos que poderiam ter sido liberados para você financeiramente. Quando você recebe a semente e come, que é o pensamento da pobreza, eu preciso comer hoje, porque amanhã pode me faltar. Quando você tem esse pensamento, você não consegue enxergar o que você poderia ter feito com aquela semente. Porque eu assistindo um programa essa semana, 1 grão de feijão, e eu queria trazer aqui feijão para dar para todo mundo hoje. 1 grão de feijão, ele plantado, ele pode dar até 80 grãos. Uma espiga de milho, então, um grãozinho da espiga de milho, quantas espigas não dão? De 7 a 8 espigas, e quantos grãos vai ter em cada 7 ou 8 espigas? A prosperidade, então, é um espírito que nós precisamos entender, é um espírito que vem, que nos unge, é um atributo de Deus, que o Espírito Santo lhe entrega, como o dom de línguas, por exemplo. Onde você estiver, e conforme a sua vontade, você poderá falar em línguas quanto você quiser, e você ali, onde você estiver, você vai ser cheio do Espírito Santo. A prosperidade não é o que você aprende na universidade, a prosperidade é o que você recebe. Por exemplo, eu recebi uma frase do meu pai, foi o legado que ele nos deixou: a partir de mim é só bênção, pode ir que é bênção. Aonde eu chego, enche. Aonde eu ponho a mão, prospera. Aonde eu invisto, acontece. Porque eu recebi de alguém que teve o poder de declarar com os seus lábios e com as suas atitudes: olha, eu bebia e eu não vou beber, porque você não vai me ver beber, então a partir de você, a bebida não tem mais efeito. E um dia ele falou: olha, a partir de mim, como meu pai, ele bem fez, meu pai e minha mãe venderam tudo que tinha. Em 1980, meu pai veio para cá, vendeu tudo que tinha. Tinha casa, tinha carro, e achou um campo, chamado Guaianazes. Não tinha asfalto, ele falou: poxa, podemos trazer asfalto para cá. Não tinha lugar aonde comprar frios. Sabe o que é frios? Presunto, queijo. Vou abrir então um negócio desse para o reino de Deus. Pegou uma perua, colocou os frios dentro e foi fazer o quê? Reunião nas casas de frios. E ali então ele fazia reunião, falava de Deus e falava: olha, semana que vem eu volto para receber. E quando ele voltava para receber, ele falava mais um pouco de Jesus. E ele não falava assim: Jesus é bom, não. Com as atitudes, o comportamento, a alegria, o ensino, o abraço, o carinho, a alegria, a hospitalidade, o ânimo que nunca acabava. E aí ele recebia,
E já falava, você não quer ficar com mais um pouco para outra semana? E aí, de semana em semana, ele ia fazendo a sua célula de frios. Ele ia fazendo a sua casa de paz. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Mas para ele começar a fazer uma empresa do reino de Deus, ele precisou vender tudo. Ele reconheceu um campo bom. Ele tinha um bar, ele vendeu. Porque naquele bar ele vendia fiado. O fiado é coisa do demônio. Fiado é coisa do demônio, para te amarrar. Para te amarrar. Quando você recebe o salário, já não tem mais nada, que você já gastou tudo. Você fica triste. Ele parou de gastar o dinheiro dele em vícios, com bebida e cigarro. Aprendeu a investir em empresas do reino de Deus. Empresa de transporte escolar, venda de frios. Ele aprendeu a pegar os recursos que vinham escassos e investir em seus filhos, na educação de seus filhos. E eu sou um deles. Ele então aprendeu o ato de dizimar e reconhecer, ofertando ao Senhor, pela alegria que ele tinha em vender frios. Ele era dono de uma mercearia, tinha praticamente um bairro todo que era financiado por ele. Ele liberou todo mundo da dívida, fez todo mundo pagar a dívida, e aí depois ele vendeu o bar, porque ele falou, eu não quero mais que as pessoas vejam isso, porque no reino de Deus a gente não pode ficar devendo. Você que está devendo, você vai pagar todas as suas dívidas até o final do ano, em nome de Jesus. Se a dívida você entregar no reino de Deus, é isso que vai acontecer. Estava aqui a irmã Gildete, mandou um testemunho para mim, falando, pastor, você liberou uma palavra aí a semana passada, pastor, que maravilha, eu recebi um dinheiro que eu tinha emprestado há tempos, ele me pagou. Não sei aonde a Gildete está, a Gildete está ali, ó. Me pagou e eu vou pagar a cadeira aí, que eu estava atrasado na cadeira, eu vou pagar tudo, glória a Deus. Será que é só para a Gildete? Tem algo para mim e para você também, nessa nova dimensão. É uma nova dimensão. Estou te ensinando a você a sair da dimensão que você vive e entrar numa outra dimensão. É uma nova forma de viver. Tem um rei que trabalha pelo seu povo. Olha aqui, ó. Tem um rei que trabalha pelo seu povo. Um rei que trabalha pela prosperidade do seu povo. Não dependemos do governo do Brasil. Nós estamos aqui como embaixadores implantando o reino de Deus. Então venha o teu reino na minha vida financeira. Então eu reconheço que minha vida financeira é do Senhor. Obrigado por me lembrar, Senhor. É disso que nós estamos falando. Parar, o pastor, ele chega aqui e fala, olha, compramos esse equipamento aqui, ó, custou R$6.000. Será que você poderia ajudar a gente a pagar? Eu estava preparando essa palavra e eu estava preparando nessa linha. O Senhor falou para mim, não é dessa linha. Não é dessa linha, não. Isso aí é dia 15 que a gente vai pagar. Você vai lá e você vai elevar o povo a uma dimensão superior. Uma palavra que eu gastaria para fazer então 2 horas, eu demorei 8 horas. Para liberar isso para você. Não vou pedir oferta para pagar a caixa já está paga. Tem ações na justiça que vão sair essa semana. Se você entregar as tuas finanças ao Senhor. Meu pai aprendeu a identificar pessoas que dão resultado. Pessoas que dão resultado. Diga comigo, eu preciso investir em funcionários que dão resultado. Para de ficar pegando pangaré no ministério. Diga assim, eu preciso investir no ministério de pessoas capazes. O que é isso? É você pegar os melhores para trabalhar do seu lado. Para de pegar o funcionário barato. Para de pegar o que não é profissional. Para de pegar
e dar aquela ajudinha para aquele irmão. Não, pega aquele que sabe fazer. Pega aquele que já é capaz. Como Jetro indicou para Moisés: olha, escolhe dentre o povo homens capazes. Não é assim, escolhe alguém que pode ser capaz. Não, homem que já está treinado. Ele correu atrás da informação, ele se profissionalizou, ele é bom. Eu quero esse para mim trabalhando do meu lado. Eu quero gente boa trabalhando do meu lado. Quem quer ser operado por um pangaré aí, dá a glória a Deus. Eu não quero, eu quero ser operado pelo melhor médico. Quero ser operado, quero ir no melhor hospital, porque foi isso que Deus me prometeu. Deus prometeu isso e eu estou no reino dele, é tudo dele. Então, Senhor, aquele hospital bom lá, fala o nome dele aí, eu quero ir naquele hospital. Você que está aí enrolando aí pelo SUS para fazer alguma coisa, fala: Senhor, eu quero naquele hospital lá, aquele hospital particular, me leva lá, Senhor. Deus vai colocar você numa empresa que vai ter convênio naquele hospital e você vai fazer a tua cirurgia lá, teu filho vai nascer lá, tua filha vai nascer lá. É isso que Deus quer para os seus filhos. Aqui, ó. Meu pai aprendeu a identificar pessoas que dão resultado. Ele começou a diferenciar pessoas que dão resultado de pessoas que só sugam o teu resultado. Dá para filar uma boia aí na tua casa hoje? Todo dia? Vim te fazer uma visita. Meio-dia, hora de visita? 19 horas fazer uma visita? Veio de mão vazia, não tem sacolinha nenhuma balançando? Faça-me o favor. Dentre tantas atividades que a pastora Marli faz até hoje, vê óleo sobrando aí, faz sabão para vender, fazer dinheiro. Não é para dar. Quem dá, a gente dá para o pobre, para o necessitado. Não espera recompensa nenhuma, mas investir tem que ser em algo que dá resultado. Eu preciso investir numa terra que dá resultado. Os demônios de pobreza e miséria têm medo de alguém que possui a natureza de dar, porque essa pessoa representa a natureza de Deus e por isso paralisa Satanás. Porque um abismo chama outro abismo, então uma palavra negativa chama outra palavra negativa e assim por diante. Mas um ato de dar chama outro ato de dar e cria-se uma atmosfera de dar. E quem dá precisa receber, porque quem não recebe não consegue dar. Logo, quando eu consigo dar, eu crio essa atmosfera, eu recebo, porque eu vou precisar dar. Você que abre as janelas dos céus. Sempre quando tem alguém dando, precisa alguém para estar recebendo. Logo, se Deus está liberando essa palavra agora, é para alguém a receber. E quando você estiver pronto para receber, que você então possa semear na tua empresa, nos teus filhos, na tua igreja. Preste muita atenção, você que é dominado pelo espírito da mesquinhez, da pobreza, da avareza, da miséria, pois esses espíritos chamarão seus superiores para que os prendam na área financeira. O mesquinho sempre está precisando. Mas o que dá, o que planta sementes, leva em si o poder da multiplicação, porque o vento do Espírito, conforme você joga a semente, o vento bate e vai levando semente para a terra que você nunca viu. É quando você sai a semear os teus cartões da tua empresa, os teus currículos, você sai a semear, de repente cai na mão de alguém que estava passando por ali e viu o teu carro adesivado, levou o teu telefone para lá. É o que a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. Saia da sua casa sempre com o objetivo de semear, plantar. Hoje eu vou plantar o nome da minha empresa, tá? Hoje eu vou plantar o meu profissionalismo onde eu trabalho. Hoje eu vou plantar o meu nome no coração do meu patrão. Hoje eu vou ser o melhor funcionário e eu vou plantar essa semente de melhor lá na minha empresa.
e Ele vai me fazer prosperar, e eu vou pedir aquele aumento para Ele, e Ele vai me conceder, assim como o povo judeu lá pegou ouro, prata e roupas, tudo do melhor, Ele também vai me entregar, porque eu também sou filho de Deus e vivo neste reino. É esta mentalidade que você precisa sair daqui. Eu não vou trabalhar para comer, eu vou trabalhar para investir, para semear. Você precisa aprender a lançar o pão sobre as águas dos seus negócios, nos seus estudos, em outras pessoas, porque certamente o futuro você vai achar, porque é o que a palavra de Deus nos disse em Eclesiastes 11:1, lança a tua semente, que um dia vai vir. Para você que gosta de perfume, os nossos filhos, os filhos dos pastores desta igreja, eles respiram isso aqui, ó. Cantamos aquela música que vão perfumar as nações. O perfume que você precisa exalar, a fragrância, ela tem que ter um nome de prosperidade. Você olha, aonde eu vou, qualquer lugar, faz o teste essa semana. Entra num restaurante vazio. Quem gosta de entrar em restaurante vazio? Só o Marcos Paulo. Porque um dia eu aprendi, o Danilo também. A pastora Priscila falou: aquele está vazio, que lá é ruim. Aquele está vazio é ruim. Mas quando você chegar em qualquer estabelecimento, qualquer lugar, até na feira, eu faço um teste. Chega na barraca de pastel, a alegria chegou. Você fala: aonde eu chego, eu sou abençoado. Você vai ver pessoas se agregando à sua volta. É imã, chama. Aonde o fogo chega, quem está do lado vai esquentando. Há uma outra dimensão que o Senhor Jesus conquistou para nós. Ele cumpriu toda a lei, além do que podemos entender. Mas dentro da dimensão da cruz, houve também instantes no tempo do homem que Jesus recebeu as nossas dores, a nossa pobreza emocional, a nossa pobreza física. Você não sabe, pastor, como a minha família passa, o que ela já passou. Você não sabe de onde nós viemos. Jesus sabia. E Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa pobreza emocional, a nossa pobreza física, a nossa pobreza espiritual. Levou sobre si as dores econômicas dos órfãos. Ele carregou sobre si, Ele redimiu e nos fez herdeiros das suas riquezas. Se você entender que você tem direito, o Brasil foi feito para mim e para você, como foi feito da mesma forma para aqueles que estão na classe alta. Mas os que estão na classe alta receberam as instruções dos seus pais, estão naquela posição. Mas é chegado o tempo em que aqueles que estão naquelas posições altas, eles precisarão descer, porque o Senhor fará diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E a riqueza do injusto, que foi conquistado de forma injusta, vai vir para aqueles que são justos. Por isso que você precisa entender esta palavra e entrar nessa dimensão da prosperidade. Você que não recebeu a palavra do teu pai como eu recebi, a partir de mim só bênçãos. Você não vai ficar de fora dessa bênção, porque Jesus te chama para ser participante desta glória. Então, como diz em Colossenses, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou das potestades das trevas. Ele nos tirou da onde não tinha esperança.
não tínhamos uma palavra dessa para ouvir. Ele nos tirou da onde não tinha essa palavra e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, no reino onde tem direção, onde tem luz, e porque nós somos filhos do seu amor. Colossenses capítulo 1, as famílias que reterem a sua mão na hora de dar, na realidade, o que estão fazendo, o que estão se colocando debaixo de uma cobertura da escuridão. Não tem outra alternativa para restaurar este altar na tua vida. Este altar pode ser uma bênção para a irmã que recebeu a bênção, e pode ser uma maldição para você que recebe a palavra e diz: eu não quero para mim. É o mesmo altar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito testifica. Se o teu Espírito não testifica, você não recebe e sai daqui vazio, da mesma forma que você entrou. Mas Deus não quer que você saia daqui vazio, por isso Ele te trouxe. Por isso eu destampo os teus ouvidos agora, os teus ouvidos espirituais que estão travados com tanto negativismo que você tem ouvido. Deus quer colocar palavras positivas. Você é filho dEle, amado, e Ele quer te elevar para essa posição, essa dimensão de prosperidade que só tem no reino de Deus. Meus amados, falando nisso, falta então o quê? Um planejamento financeiro nosso para ofertar. Eu preciso entregar uma oferta toda vez que eu for à casa do tesouro. Eu preciso sustentar a casa do tesouro para ser a minha casa do tesouro. Eu preciso. Para eu poder entrar nessa dimensão, Jesus pagou o preço da nossa salvação. Agora eu preciso praticar a palavra de Deus, para eu ter a vida em abundância que Ele também conquistou para nós. A revelação, as estratégias que Deus tem para a próxima década, é para filhos que aprenderam a se doar por completo. Você tem que doar a tua empresa, você tem que doar teu carro, você tem que doar tua casa, você tem que dizer: tudo que é meu é teu, Senhor. Você está entendendo o nível? Eu não sei o que Deus está tocando no teu coração. As estratégias de prosperidade continuam para aquele que é doador por natureza, porque Deus, Ele é doador. Ele de tanto que nos amou, Ele se entregou, Ele deu o seu Filho por nós. A natureza de Deus é dar. Se você não entender essa natureza de dar, dá bronca no teu filho. O Senhor ama, Ele nos corrige, Ele nos dá bronca, Ele nos exorta. Tem gente que não consegue nem dar bronca no filho mais, porque é tão sovina, até na bronca ele não dá. Esta é a natureza do reino de Deus, reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E concluindo aqui, nós vamos experimentar as dimensões de prosperidade. Diga comigo: eu vou. Diga comigo: eu vou experimentar as dimensões de prosperidade. Êxodo capítulo 23, versículo 15 diz assim: a festa dos pães sem fermento guardarás. 7 dias comerás pães sem fermento, como se tem ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque neste mês vocês saíram do Egito, e ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Como que nós temos que chegar perante ao Senhor? Com algo para entregar. Eu entrego o meu coração. Tá bom, Ele sabe. Domingo que vem nós vamos encerrar essa série de mensagens sobre avanço em direção à próxima década. E eu gostaria de entregar a você daqui a pouco um envelope. Uma oferta única, levantada em nossa congregação para Ele. Não é uma oferta individual tua, é uma oferta minha, que vai juntar com a tua, que vai juntar com o teu outro irmão,
E nós vamos entregar toda essa oferta para o Senhor, para a gente entrar em 2020 nessa atmosfera. Alguns falam ruhu, outros não falam ruhu porque não conseguiram praticar, mas vão praticar. Vão praticar. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala: eu vou te ajudar. Fala assim, nós não vamos aparecer de mãos vazias a semana que vem. O Senhor foi muito específico com Israel e lhes exigiu que cada vez que viessem diante dele, não poderiam chegar sem ofertas. Por que ele fez isso? Por que tantas exigências em ofertar e se sacrificar? Ah, mas Jesus, ele já se entregou por mim. Sim, ele já se entregou. E a tua gratidão para esse Jesus que já se entregou por você? Será que precisamos agora falar para você doar um boi, um cordeiro, um pombinho? Não. Creio que havia uma fonte de prosperidade escondida, e com o passar do tempo o Espírito Santo me fez entender e compreender o poder que se abre com os diversos tipos de sacrifícios. Desta forma é impossível entrar na dimensão da prosperidade financeira sem antes entrar pela porta das ofertas. Eu preciso, como esse irmão fez agora, levantar do meu lugar e falar: eu reconheço esta palavra, eu reconheço esse altar, eu reconheço que essa palavra é para mim, eu quero essa palavra desse altar para mim. Eu não posso pensar como essa mentalidade de pobre. Eu me vendi naquele RG, pastor, eu assinei aquele papel, pois Jesus rasgou toda a sentença. Você não entendeu. Você fez coisas erradas no passado. Jesus morreu para exatamente pegar essa sentença e rasgar assim, ó. Agora, para você entender essa sequência, essa coisa rasgada, essa certidão negativa rasgada, você tem que valorizar o que Jesus fez por você, ofertando só não, lembrando da palavra, valorizando a palavra do altar, que lembra quem você é todos os dias. Todos os dias você precisa lembrar do que Ele fez. Ele já pagou o preço por mim. Oh Senhor, obrigado por isso. Vou sustentar teu reino. Aí você traz a oferta. É disso que nós estamos falando hoje aqui. E eu preciso bater na tecla, pregar essa mensagem longa, porque você precisa entrar nessa dimensão. O meu pai e minha mãe um dia entraram nessa dimensão. O que é o reino de Deus? O reino de Deus você vai enxergar coisas que ninguém valoriza. Você vai enxergar coisas feias, casas acabadas, destruídas. Você vai falar: eu não quero isso. Deus vai te entregar estas casas. E quando você entrar nessas casas, Deus vai mudar tudo. Aquela casa vai se tornar linda e maravilhosa. Deus vai te dar recursos para você reconstruí-las, e você vai ter muitos aluguéis dessas casas que o Senhor vai te dar. É nessa dimensão que nós precisamos entrar. Desta forma, nós sabemos que Jesus, Ele é o Cordeiro Santo entregue em nosso favor para a remissão de nossos pecados. E Ele já deixou aberto o acesso direto a Deus. Não existe mais separação entre Deus, senão o pecado. O que separa o homem de Deus é o pecado. E pecamos quando? Quando deixamos de ofertar, deixamos de dizimar. Nós erramos, não valorizamos o altar, deixamos o irmão do lado criticar a palavra do altar, a palavra preciosa que foi lançada. Você saiu da tua casa, você veio até aqui para ouvir uma palavra poderosa. O irmão que está do teu lado, usado pelo demônio, um midianita sem vergonha, está aí falando: de novo ele vai vir pedir dinheiro. Ele está roubando a tua colheita, ele está roubando a sua semente na tua cara, na cara dura. Você precisa falar: em nome de Jesus, eu recebo essa palavra para mim. Oh, muda de lugar, sai daí de onde você está sentado.
Oh, nós precisamos expulsar do nosso meio os midianitas infiltrados. Nós precisamos receber tudo que Deus tem para nós, meus amados. Pecamos em não entregar dízimos e ofertas até aqui. Mas eu quero propor a você que no final desta série de mensagens, dia 15/12, você separe uma oferta de gratidão por ter entregue, porque Jesus entregou o seu Filho e nós temos acesso direto a Ele. É uma oferta de gratidão. Nós temos aí envelopes que daqui a pouco nós vamos distribuir. E eu fiz questão de colocar o versículo aí: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu não quero meu filho pobre. Quem quer filhos pobres aí, levanta a mão. Quem quer filho dependente do Bolsa Família aí, levanta a mão. Quem quer filho trabalhador? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Em 1 Crônicas 21, vemos a história do rei Davi. Vou dar um pano de fundo rápido. Vemos a história do rei Davi, que decidiu por conta própria medir o tamanho da sua força. E isso Deus não se agradou. Ele mandou contar todos os homens que tinha para ver o tamanho do seu exército. Para quê? Para falar: olha como eu sou poderoso. Ele se esqueceu de Deuteronômio 8:18. Foi o Senhor que deu aquele exército poderoso a ele. Foi o Senhor que deu esse tempo para você. É o Senhor que está dando esta palavra para você essa noite. Se você se esquecer disso, vai ficar como Davi. Sabe aquele dinheiro que você tem na conta bancária? Isso aí é um demônio, viu? Que você precisa entender. E agora, vamos fazer uma... que está transmitindo aí, está gravando também, que fala em tudo que eu vou falar agora. Você que quando vai deitar na cama, você põe a tua segurança nas tuas economias. A Bíblia diz que da noite para o dia, você cai do cavalo. Eu não quero ser esse homem. Eu quero depositar a minha esperança no Senhor. É pecado ter dinheiro guardado? Claro que não, deve ter. Deve ter. Mas a tua confiança foi Ele que me deu. Ele que me deu. E vai continuar me dando. Porque eu vou investir no reino de Deus. O que é investir no reino de Deus? A tua empresa prosperar, a tua família prosperar. O melhor aniversário que você vai fazer na tua vida tem que ser o teu próximo aniversário. Quem vai fazer aniversário depois da data de hoje, no mês de dezembro, aí dá um glória a Deus. Você vai comer o melhor bolo que você já comeu na tua vida. O melhor brigadeiro. O melhor brigadeiro está onde? A gente compra onde? Na Babi Doces, é isso? Babi Doces. Babi Doce, você vai prosperar muito, Babi Doce. E Davi então, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Então por 3 dias, Deus propôs para ele 3 coisas: fazer padecer todo o povo. A história é linda, você tem que ler lá em 1 Crônicas. A história é linda. Mas Davi, ele escolheu então por 3 dias ver a mão do Senhor pesar contra Israel. Que as outras 2 opções eles seriam derrotados pelos seus inimigos. Ele falou: não, eu prefiro padecer pela mão de Deus. E nesse momento então, ele decidiu oferecer um sacrifício ao Senhor. E a história então, lá de 1 Crônicas 21, o versículo 14 diz assim: então o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Olha aqui comigo. O Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. Por quê? Porque o líder cometeu um erro. Você, chefe de família, marido, homem, um líder cometeu um erro, família toda perece. Presta atenção, você pastor, está à frente de ministério, a minha vida, um erro
faz toda uma congregação perecer. O negócio é sério, não é brincadeira. Então cuida da sua família, cuida da tua casa, você que é homem, varão valoroso. Davi viu que fez besteira, correu então para oferecer sacrifício ao Senhor. Deus então enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. O anjo estava com a espada desembainhada, ia acabar com Jerusalém, e ele estava num determinado lugar, e nesse lugar o Senhor falou: para. Davi então olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na eira de Araúna, onde o anjo tinha parado. Pois se tinha algo contrário sobre a tua vida até hoje, o Senhor Jesus rasgou toda esta dívida, e hoje, neste local, nós vamos marcar uma hora e um local que vamos entregar a nossa oferta para romper os céus e nós subirmos para essa nova dimensão de prosperidade. Continuando, Davi foi lá, em obediência à palavra de Gade, havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, era um homem. Araúna estava debulhando o trigo, ele virou-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou o rei Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra, e Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra do Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Diga comigo: venda-me o terreno pelo preço justo. Pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: não, olha, considera-o como teu, que o meu rei, o Senhor, faça dele o que desejar. Eu darei os bois para holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu vou te dar. Oh, e a gente até celebra com esse tipo de coisa. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele sabia que ele não podia pegar da terra do homem para ele sacrificar alguma coisa que não tinha valor. Como eu não posso pegar minha roupa velha e entregar para o Senhor aqui, ó, está aqui para o Senhor, está aqui para a igreja, ajuda aí. Já foi o tempo da gente pegar a geladeira que não estava prestando mais e entregar aqui para o Senhor. Usa aí mais um pouquinho. Deus não está pedindo isso de nós, Deus está pedindo algo que seja feito num preço justo. O que Davi respondeu? Não, eu não quero nada não. Não, eu faço questão de pagar o preço justo. Eu não vou entregar ao meu Deus aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o povo e o Senhor lhe respondeu com fogo. Essa parte é maravilhosa. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a sua espada na bainha. Nessa ocasião viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Vamos, meus amados, entregar esta oferta de rompimento no próximo domingo. Precisamos romper. Não vamos passar batido, não vamos terminar essa década de cabeça baixa, acreditando no diabo. Vamos entrar na década 2020, recebendo uma porção dobrada do Senhor. Queremos romper e entrar nessa nova dimensão de prosperidade que Deus tem para nós na próxima década. E queremos deixar todo o engano de Satanás para trás e iniciar essa década já mergulhados nessa dimensão do Espírito. Porque quando eu me entrego
tudo meu passa a ser do Senhor, eu estou à disposição de mergulhar nesses rios e desfrutar de tudo que Ele tem para mim. E agora eu quero saber de você, igreja, o que você espera que Deus faça por você, além do que Ele já fez? Eu separei 200 envelopes, mas antes de entregar o envelope, eu quero orar com toda a igreja. Gostaria que você ficasse em pé comigo. Nós vamos fazer uma oração agora, e eu escrevi a oração. Eu escrevi, e quando eu estava escrevendo, eu preciso lhe falar, eu escrevi e fui vendo rostos de pessoas. Sou teu pastor. E na medida que o Senhor ia me dando, eu fui escrevendo. E nós vamos renunciar a algumas coisas que não nos pertencem. Não queremos isso. Nós queremos entrar nessa nova dimensão, uma dimensão sobrenatural. Não queremos ver o natural. E eu quero então que você declare com a tua boca o que vamos falar aqui. Por isso eu vou declarar de maneira pausada. E você vai declarar na medida que você acreditou, que você quer. É uma oração longa. É uma oração de renúncia. É uma oração que o Senhor entregou para a nossa igreja, para mim e para você. Confesso que as pessoas que estão nesse canto talvez não consigam entender. Se quiserem descer para ouvir a minha voz e repetir, não tem problema. Esses aqui ouvem aqui do meu, ou então libera aí no retorno deles a minha voz um pouquinho. Mas você está preparado? Você está preparado? É 8h24. O que tem de lanche hoje? Esfirra? Esfirra pode esperar mais um pouquinho lá? Levanta a tua mão comigo. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Na medida que eu for falando, você vai repetindo. Pai, em nome de Jesus, peço nesta hora, de acordo com a palavra que recebi, e com o desejo do teu coração, de prosperar nossa nação grandemente. Eu declaro que assim como prosperou a minha alma, e me curou, agora é o tempo da minha prosperidade. E de alcançar as riquezas que tem reservado para mim. Senhor, eu confesso, assim como em Gênesis, quando criaste todas as coisas, e colocou o ouro abundante, tudo para Adão, deixou rios que tinha abundância de riquezas. Assim também, abra, Senhor, esses rios dentro de mim, e me faça ver o quão profundo eu vou estar na tua presença. Eu entro em acordo com o desejo de me dar riquezas, para que eu manifeste a qualidade de príncipes e herdeiros do reino de Deus. Portanto, eu renuncio todo pensamento de escravo. Eu renuncio todo pensamento de pobreza. E anulo qualquer influência de maldições das gerações passadas. Eu rompo com todo acordo com a pobreza. E toda maldição que eu mesmo impus sobre minha vida, através das minhas palavras, das minhas ações. Eu renuncio toda mentalidade de pobreza, de miséria, de
falta de sabedoria, e anulo toda palavra que declarei. Toda palavra que declarei. Não posso, não tenho, não consigo. E agora te agradeço pela linda terra que nos deste. O Senhor nos deu um Brasil. O Senhor nos deu um território. O Senhor nos designou nele. E nós colocamos os nossos pés aqui. E a nossa nação é uma nação rica. É abundante. Obrigado por eu estar rodeado de bênçãos e de favores do meu país. Eu desconhecia até esse momento. Então eu reivindico a minha porção. E a primeira herança eu quero para mim e para minha casa. Nesta nação, nesta terra eu nasci. E assumo agora a minha posição como parte desta terra, para eu recolher o que o Senhor semeou. Eu quero colher os seus bons tesouros, que estão muito bem guardados para este tempo. Eu reconheço que neste tempo existem tesouros. E no nome poderoso de Jesus, eu te agradeço, porque da extravagância e prosperidade da minha nação, eu serei reconhecido. Eu comerei desse fruto. E agora eu lhe peço sabedoria para eu entregar absolutamente todas as coisas. E jamais olhar ou reter algo que propus em meu coração. Senhor, me perdoe pelos votos de tolo que eu fiz. Senhor, me dê sabedoria, firmeza na decisão, determinação, para que eu pensar e prometer algo, que eu seja firme na minha decisão, e cumprir a minha palavra. Volta agora ser mais valiosa do que um contrato assinado, pois tudo o que pensa e deseja, eu não quero reter. Tudo que o Senhor me der, sem reservas, eu quero reconhecer que veio das tuas mãos. Senhor, abra em meu coração o desejo de dar, de sacrificar, de ofertar na sua presença. Tira de mim qualquer espírito de religiosidade, espírito de baixa estima, inibição, insegurança, mediocridade, timidez, amarras que fecham o meu coração para dar, porque jamais eu poderei te dar mais do que o Senhor me dá. Pai, a tua palavra diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu agora me movo com alegria, com gozo, para ofertar na sua presença. Então eu ordeno, diga, eu ordeno que as minhas emoções, que os meus sentimentos de autoproteção, de autopreservação, jamais sejam livres pelo sangue de Jesus. Eu quero depender de Jesus, do reino, e eu não vou tropeçar, eu não vou me enganar, retendo na hora de lidar. Pai, eu entendo que prosperidade é mais que finanças. E a prosperidade da minha alma. Assim, nesta hora, no nome de Jesus, eu renuncio a toda e qualquer atadura, qualquer dor, escuridão que esteja escondida na minha alma,
na minha e alma. declaro E declaro em alto e boa voz: em alto e boa eu voz. sou livre Eu sou de livre toda amarra emocional. de toda amarra Eu emocional. declaro que minha alma é Eu curada declaro que a minha alma é e curada. vou sentir o E prazer vou sentir o prazer de dar. de dar. Eu sou este homem. essa Nós mulher. somos Nós estas somos famílias. estas famílias. Nós somos esta nação esta nação que será vista que será bem-aventurada bem-aventurada entre todas as nações entre da terra. todas as nações da terra. Eu declaro que hoje eu entro na plenitude desta dimensão de prosperidade em minha vida. E assim como Jacó viu a escada que entrava no céu, eu faço um compromisso de sacrificar tudo para que se abram as escadas espirituais e que me levem mais alto até eu estar por cima dos meus adversários e eu ver anjos do Senhor subindo e descendo. É dessa forma que eu empenho a minha palavra, a minha vida, a minha família, em nome de Jesus. Eu entro agora nessa dimensão da prosperidade abundante do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Adore ao Rei Jesus. Levante as suas mãos. Os intercessores agora. Vamos abrir o nosso pano. O Senhor nos deu como um ato profético, não combinando.